Oi pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo com uma dica essencial para a sua aprovação. No vídeo de hoje eu vou trazer uma dica sobre como conseguir ter constância e disciplina nos estudos. A constância e a disciplina nos estudos é também um fator essencial para a aprovação. Afinal, se você não sentar a bunda na cadeira e estudar, você não vai conseguir ter a aprovação no concurso público. Você precisa estudar. Sem estudar, não adianta, não tem milagre. Bom, mas como é que a gente faz para conseguir estudar? Por exemplo, hoje aqui, domingo de carnaval, semana do carnaval, tem um monte de amigos que estão em bloquinhos, cinema, festa, ou então mesmo ficar em casa com a família, ir para algum lugar com seus amigos. Tem tanta coisa mais legal para fazer. Então, como é que a gente faz para estudar nesses momentos que a gente não quer estudar? Que a gente acorda e tem milhares de coisas mais legais para fazer, exceto estudar. Como que faz? Como é que faz para estudar nesses dias? Não é todo dia que a gente acorda motivado, não é todo dia que a gente acorda querendo fazer acontecer. E aqui nesse vídeo eu vou trazer 4 dicas que vão te ajudar a conseguir ter disciplina e foco nos estudos, né? Vamos lá para a dica número 1: planejamento estratégico. É necessário que você planeje para estudar. Aqui eu vejo 2 erros que são muito comuns. Ou a falta de planejamento, ou então um planejamento muito radical. Vamos lá para o primeiro erro. O primeiro erro é a falta de planejamento. O que acontece? Muitas pessoas começam a estudar e aí vão estudando de forma aleatória. Hoje eu estudo Direito Constitucional, amanhã eu estudo Direito Administrativo, aí na quarta eu tô com vontade de estudar Direito Constitucional de novo porque eu gosto mais da matéria. Eu vou estudando. Eu estudo o tanto de tempo bem aleatório, não tem definido, né? E aí a pessoa vai e segue desse jeito. E a gente sabe que o estudo não pode ser aleatório. O estudo não pode ser uma coisa que você faz de qualquer jeito. Você precisa pensar na melhor forma de estudar para você conseguir encurtar a sua jornada até a aprovação, né? Então é muito importante que você defina um planejamento. O que eu posso te dar de dica para fazer? Primeiro, defina um dia da semana para você planejar a semana que vai vir. Eu gosto do planejamento semanal. Por quê? Se você faz um planejamento muito a longo prazo, mensal, ou então tem muitas pessoas que fazem trimestral, semestral, e isso não tem muita efetividade, porque acontece muitos imprevistos, né? Tem uma consulta médica, às vezes tem um evento que não tem como você faltar, você precisa ir. E aí fica aquele vácuo lá, você devia ter estudado e não estudou, fica aquela matéria lá sem estudar. Então eu gosto do planejamento semanal, porque aí você consegue incluir essas coisas que vão surgindo e tudo mais. Para mim é mais efetivo, sem falar que você pode ir ajustando. Às vezes uma matéria você tá tendo um rendimento maior, aí você vai diminuir a quantidade de horas, outra matéria tá mais pesada, você precisa aumentar a quantidade de horas, e isso você vai avaliando semana a semana. Para mim o semanal é o mais efetivo. E no meu caso eu faço planejamento todo domingo, porque domingo para mim é um dia de repouso, é um dia que eu descanso. Às vezes eu faço um simulado, mas é um dia que tá mais tranquilo pra mim, tenho mais tempo. E aí nesse caso você define aí de acordo com a sua realidade. Tem gente que trabalha domingo, dá plantão e tudo mais, então de acordo com a sua realidade você define um dia que pra você é mais tranquilo pra você fazer esse planejamento da semana. E o que é importante ter nesse planejamento? Primeiro, definir quais são as matérias que você vai estudar todos os dias. Se vai ser uma matéria só, 2, 3, quantas horas em cada matéria, quanto tempo ao total. Então você vai definir também o viés. Muitas vezes você está ali há 1 mês e meio da prova, então é importante que você tenha um foco mais em revisão, ou então se você está há mais tempo da prova, 1 ano, ou então nem saiu o edital, não tem nem perspectiva de sair, então você tem muito tempo até a prova, dá para poder estudar de forma tranquila, você vai ter um foco mais em teoria, então depende. Então, em muitos casos também você tem que analisar suas reprovações, porque as reprovações são feedback. Eu tenho aqui um vídeo falando sobre isso, é muito importante que vocês assistam, vou deixar o link aqui para vocês, para poder ajudar vocês a fazer esse planejamento. Então, o planejamento ele tem que ser pensado, você vai analisar aquilo que você precisa mais, a matéria que você está com mais dificuldade, aquela que você tem mais facilidade, tudo isso você vai levar em conta. Aqui eu tô dando só uma pincelada bem por cima, mas no próximo vídeo que eu também vou deixar o link aqui assim que ele sair, para vocês poderem ter uma noção maior de como fazer. Mas é muito importante que vocês façam esse planejamento. A falta de planejamento é um erro que acaba com a vida de qualquer concurseiro. Outro erro também muito comum é o planejamento muito radical. A pessoa às vezes está ali sem estudar, né? Há algum tempo ela já tinha o hábito de estudar, mas deu uma pausa de uns 3 meses, muita gente fica até 1 ano sem estudar, e aí vai retomar os estudos ou então nunca estudou. Então aí ela vai inserir o hábito na vida dela agora. E o que ela faz? Ela vai fazer o planejamento e ela coloca uma expectativa muito alta, vamos assim dizer. Ela coloca lá 6 horas de estudo por dia. E ela não tinha o hábito de estudar. Aí vai começar na segunda-feira, 3 horas é o que ela consegue fazer. E aí o que acontece? Você olha e fala, nossa, ficaram aqui 2 matérias pendentes que eu devia ter estudado e não estudei.
E o que acontece? Vem o sentimento de frustração, incapacidade, você sente que você não dá conta, você começa a se cobrar, o bem-estar que você deveria estar sentindo vai por água abaixo, e aí chega na terça-feira, você não estuda nada. E aí dá na quarta, novamente você estuda umas 2 horas, e você devia ter estudado 6. Aí todo aquele sentimento de cobrança, de que você não é capaz, vem à tona de novo. Aí você fala, não vou estudar essa semana mais não, na segunda eu começo de novo. E muita gente fica nesse ciclo muitos meses, tem pessoas que ficam nesse ciclo anos, um ciclo de procrastinação. E eu digo isso porque eu já fui assim, gente. Fui essa pessoa que não tinha o hábito de estudar, ou então que tinha o hábito, mas aí deu uma pausa e quando fui retomar o hábito, eu queria começar de uma vez. E aí, o que acontece? Esse extremismo, ele acaba fazendo alongar a nossa jornada. A gente quer encurtar a nossa jornada colocando muitas horas por dia no início, mas a gente acaba alongando. Eu falo isso por experiência própria. Começa aos poucos, começa de forma progressiva. Na primeira semana, estuda 1 hora. Na segunda semana, estuda 2. E vai aumentando de forma progressiva. Começa com uma videoaula que não requer tanto a sua atenção, depois você vai para um PDF que é mais complexo, né, que você precisa se concentrar mais. Então vai aos poucos, não faça um planejamento muito radical. Tem gente que não coloca tempo de descanso no planejamento, não coloca tempo para tomar banho, não coloca tempo para ir ao banheiro, para comer. E aí como é que faz, gente? Fica insustentável, fica um planejamento que você não consegue executar. E o planejamento ele tem que ser algo que você consegue cumprir. Ele não pode ser algo ilusório, não pode ser uma coisa assim para ficar só no papel, você tem que fazer mesmo. E até porque tem um sentimento melhor do que você terminar o dia e falar, nossa, eu fiz tudo aquilo que eu me propus a fazer, eu fiz. É um sentimento de realização muito bom. Vamos lá para a segunda dica para você conseguir ter constância e disciplina nos estudos. Prática de exercício físico. Gente, se exercitem. O exercício físico, ele, por incrível que pareça, porque a gente vai lá e gasta energia, só que isso nos traz disposição, isso nos traz bem-estar, o nosso estudo rende mais, a gente consegue se concentrar mais. O exercício físico, ele ajuda demais e quando você se torna uma pessoa disciplinada na prática do exercício físico, isso te ajuda a ter disciplina para estudar. Então, muita gente fala assim, eu não tenho tempo de fazer exercício físico, eu odeio academia. Primeiro, não existe só academia, existem vários esportes, existe caminhada, corrida e também, gente, tempo não é uma justificativa não, porque convenhamos, né? Todo mundo pode tirar ali 20 minutinhos do seu dia para fazer uma corrida, para fazer uma caminhada. Então, não precisa ser 1 hora de exercício físico, né? Às vezes você não tem esse tempo realmente para poder estar gastando com exercício físico. Mas, tira 20 minutinhos do seu dia, isso vai aumentar o seu rendimento. E eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes você quer estudar 6 horas, 7 horas, 8 horas por dia, né? No meu caso não é possível porque eu trabalho, mas cada um com a sua realidade. E muitas vezes você se propõe a estudar várias horas por dia, mas quando você vai analisar, a efetividade não foi muito alta. Você estudou 6 horas, mas se você tivesse estudado 3 horas bem estudadas, com concentração, você teria tido o mesmo aproveitamento, né? Então, muitas vezes você estudou 6, mas teve um aproveitamento de 3 horas, né? Que se você tivesse estudado 3 horas com foco, você teria conseguido chegar ao mesmo resultado. Então, é importante que você utilize essas coisas que vão otimizar, que vão aumentar a sua concentração, que vão aumentar a sua disposição para estudar, né? Porque isso vai te aumentar também seu rendimento. Então, o exercício físico, ele vai te ajudar nisso. A terceira dica é tenha em mente qual é o seu objetivo. O que eu quero dizer com isso? Não fique mudando. Muitas pessoas, elas começam aqui, vou estudar para o cargo de analista em tribunais. Aí depois não, eu quero área fiscal. Aí depois não, eu quero outra coisa, eu quero área policial. A pessoa vai de galho em galho. Cada hora ela quer uma coisa. O que eu posso dizer com isso? Isso atrapalha demais. Primeiro porque muitas vezes são áreas completamente diferentes e você acaba estudando tudo e ao estudar tudo você não sabe nada. Então, assim, é muito importante que você tenha na sua mente qual é o seu objetivo. Defina. Você pode mudar? Pode. Pode ser que hoje você queira uma coisa e amanhã você queira mudar? Sim, mas não fique mudando a todo momento. Então, defina o que você quer, tenha em mente o seu objetivo. E depois de definido o seu objetivo, lembre-se do seu objetivo todos os dias. Se for necessário, coloque uma foto de frente para a parede que você acorda, uma foto, uma frase, algo que todo dia, ao acordar, você vai se deparar com ele e ver. Esse é o meu objetivo, é esse o lugar que eu quero chegar. Se você se lembrar todos os dias do seu objetivo e do lugar que você quer chegar, você vai ter mais disciplina para estudar.
Porque, querendo ou não, gente, motivação é só 10% dos dias. Os outros 90% é você fazer o que tem que ser feito, é você ter a disciplina de levantar mesmo quando você não quer levantar. É você ter a disciplina de estudar mesmo quando você não quer estudar. Quando você sabe aonde você quer chegar, você chega. Você chega porque você vai ter forças para chegar lá. Então, saiba aonde você quer chegar. E vamos lá para a dica número 4. Dica número 4 para ter disciplina e constância nos estudos: bem-estar. O nosso emocional, ele vai influenciar demais. Os dias que a gente está para baixo, que a gente está desanimado, a gente não consegue estudar. A gente até senta na cadeira, mas fica lá, ó, né? Não consegue aproveitar nada, não consegue absorver nada. Então, o nosso emocional é muito importante. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a importância do bem-estar. Também vou deixar aqui no link para vocês verem esse vídeo e se atentarem para a importância. É importante que vocês se sintam bem. E todas essas dicas que eu dei, elas estão interligadas. Porque, por exemplo, a pessoa que vai lá e faz um planejamento radical e não consegue cumprir, ela se sente mal, ela fica com o seu bem-estar afetado. E, consequentemente, ela não consegue estudar, isso afeta a sua disciplina. Então, tudo está interligado, pessoal, tudo está interligado. Você precisa se sentir bem. Então, faça coisas para você se sentir bem, para você manter o seu bem-estar. O seu bem-estar, ele vai aumentar o seu rendimento nos estudos. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês a ter constância, a ter disciplina. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que, de fato, você sentar na cadeira e estudar para concurso é disciplina e é hábito. E um hábito, ele vai se inserindo pouco a pouco, dia após dia. Não tenha pressa, não tenha pressa, apenas se mantenha na jornada, que você vai chegar lá. É isso, pessoal. Um beijo.